mais a alguns conceitos aí interessantes? O que é hiperônimo e hipônimo, né, falado agora, né, para nós termos uma noção mais eficaz, mais abrangente do tema. Veja, hiperônimo tem sentido abrangente e pertence ao mesmo campo semântico. Então veja, exemplo, a palavra flor está associada a todos os tipos de flores. Então eu tenho rosa, tenho dália, tenho violeta, certo? Mas eu tenho flor. Quando eu falo flor, ela está associada a todos os outros tipos de flores, que são mais restritas, não é isso? Em relação à palavra falada. Então nós temos hiperônimo, o abrangente. Vamos ver o hipônimo. Tem sentido mais restrito que os hiperônimos, ou seja, hipônimo é um vocábulo mais específico. Exemplo, observar, examinar, olhar, enxergar, são hipônimos de ver. Então, se eu falar para você o verbo ver, que é abrangente, e eu posso me expressar no texto falando o verbo ver, e posteriormente a ele, posso dizer também observar, examinar, olhar, enxergar, ir trocando. Por quê? Às vezes você tem que falar sobre um assunto e você não vai repetir as mesmas palavras. Então, você vai trocando pelos termos remissivos. Então, o recurso está aqui, né, mostrado para que isso seja usado. Agora, vocês têm uma observação, ó, hiperônimo e hipônimo. Então, foi colocado aí no texto para vocês o hiperônimo assinalado em vermelho e o hipônimo em verde. Só para vocês, né, verificarem as situações em que eles aparecem, para você ter uma noção maior dessas definições. Então, veja, são elementos importantes na coesão do texto, evitando repetições através da retomada de ideias anteriores. Então, veja, veio lá o mamífero. Então, se eu lidar com o mamífero em relação ao animal, eu tenho o hipônimo mamífero, mais restrito, e o hiperônimo animal, que é o termo mais abrangente, certo? Da mesma forma, nós temos, ó, informática, abrangente, nós temos, né, uma referência posterior, computador, equipamento, poderia falar também, né? Meios de transporte, olha lá, eu tenho o hiperônimo e quero falar no texto, repetir, eu posso usar ônibus, né, conforme, né, o meio de transporte, colocar até outros, se for o caso. Casa, olha lá, posso falar casa, a casa tem ali, ó, cozinha, então a cozinha é uma parte restrita, olha lá, do hiperônimo casa. Da mesma forma, nós temos profissão, olha lá, né, o hiperônimo, médico, hipônimo, nós temos a doença, hiperônimo, e o câncer, hipônimo, tudo bem? Só para nós podermos aí reforçar essa ideia remissiva muito importante aí, né, na sua prova, elas aparecem, né, todas essas formas no seu texto, inclusive estão embutidas também, né, em suas questões. Então, quando você for responder a parte interpretativa, você não pode esquecer da coesão, inclusive das remissões também, tá bom? Vamos ver mais alguns conceitos importantes remissivos? Bom, nós temos também um outro conceito interessante que é denominado catafórico, catáfora, ok? Então, a remissão catafórica, o que ela fala? Ela indica para você também um recurso, uma substituição de vocábulos, mas nós temos que verificar agora a ordem. Anafórico, que você viu anteriormente, ele indica o posterior. Então, ele faz uma remissão posterior a elementos que já foram falados no texto, vocabulário já dito, e você vai retomar esses vocabulários, né, todos por outras palavras. Então, nós temos uma remissão anafórica. Essa próxima remissão, que é a catafórica, o que ela fala? Você tem no texto, em primeiro momento, o pronome, a palavra, você não sabe a ideia, porém, mais para frente, no finalzinho, né, ela vai aparecer. Então, você conclui. Então, é como se fosse uma conclusão. Então, aparece para você, né, essa remissão aí catafórica. Veja, olha o exemplo. Ele não gostou da peça, o Antônio. Bom, se eu perguntar para você quem é que não gostou da peça, foi o Antônio. Mas a disposição dos termos na frase me levam a crer que apareceu primeiro o pronome. Então, esse pronome, não sei quem é, falei a frase e no final dela apareceu, né, a autoria. Então, apareceu ali para você de quem é, qual é a relação, que termo se relaciona a qual. Então, eu tenho lá o ele, né, se relacionou a Antônio.
O Antônio apareceu no final da frase, mas o elemento fez já, né? O elemento catafórico, uma prévia, né? De um substantivo, de um vocábulo, né? De uma palavra que seria dita posteriormente, ok? Vamos ver mais um exemplo. Escute bem isto. Muito bem. Apareceu isto, pronome demonstrativo para você na frase, e você não sabe o que significa o isto. Qual é a frase posterior a ele? Então, 2 pontos. Vieram os 2 pontos já para indicar para você o desenvolvimento. Quer dizer, anunciou algo, porém esse algo não é sabido. Então, na próxima oportunidade, ele aparece no texto. Então, veio. Não suporto mais vê-lo perto de mim. Quer dizer, o texto apresentou para você um esclarecimento do isto. Então, eu estou utilizando uma remissão catafórica, ok? Antecipou a ideia expressa posterior, ok? E mais um exemplo. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Veja, quando nós colocamos no texto aí os pronomes, eles anteciparam o professor, né? Inclusive gordo, silencioso, com características. Nós tivemos essa antecipação. Então, quer dizer, o recurso aí, a catáfora apareceu, olha lá. A remissão catafórica trouxe no texto, né, uma prévia do elemento que seria dito posteriormente. E realmente aconteceu. Então, nós estamos lidando também com o recurso, não posso esquecer. É uma remissão por quê? Quando eu falo substantivo, a ideia expressa, né, o que eu desenvolvi, eu estou retomando um pronome que já foi antecipado, falado anteriormente na frase, ok? Por isso que não deixa aí também de ser uma remissão textual, tá bom? Então tome cuidado com essas duas, porque aparecem bastante em concurso, inclusive os seus questionamentos, né, sobre as definições também são evidentes, né? E eu tenho o hábito de verificar também essas cobranças, tá? Então é para vocês abrangerem melhor aí o estudo, para não ficarem somente na superfície, sim, um pouquinho mais profundamente no que pode aparecer aí na parte de interpretação de textos, tá bom? Vamos mais aí a alguns conceitos e já vamos fazer alguns exercícios, vamos lá? Veja só, nós temos a coerência textual, o que é isso? Então nós vamos agora verificar um pouco de coerência, não só a coesão, é a relação que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Está, portanto, ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Então, a coerência, ela está diretamente ligada à coesão. Então, eu tenho a macroestrutura, que é formada pela coerência textual, todas as ideias no texto relacionadas, articuladas nesse texto, e essa macroestrutura, ela traz o interior, microestrutura coesiva. Então, a coesão está ali trabalhando, né, com a gramática, com o léxico, você tem lá vários, né, elementos, pontuação, você está ali unindo ideias que são coerentes, relacionadas, e a coerência o que traz para você? Você tem que articular. Então, você vai, às vezes, redigir um artigo de opinião, ou você vai ler esse artigo de opinião, você vai ler uma dissertação no seu concurso. Então, você tem que saber qual a intenção do autor, o que ele trouxe ali para você. Então, você vai articulando juntamente com ele. Você, na leitura, você já vai verificando o que é que ele está falando para você. Qual é a ideia, o que ele está expressando, o que ele quer, qual é a mensagem que ele quer passar, né, para o leitor. Então, essa articulação, ela confere a coerência. E no final da articulação, nós temos a conclusão. Então, a conclusão, o que é? Amarra o desenvolvimento juntamente com a introdução daquilo que foi falado. Quer dizer, a coerência, ela é a totalidade. Ela é a lógica textual. Ela tem todas as partes do texto interligadas ao tema, né? E desse tema eu tenho um assunto que eu estou abordando, você está lendo no seu concurso, e tudo está devidamente amarrado, coerente. As ideias são primárias ao tema, são secundárias ao tema, mas elas têm fidelidade com o tema, então elas estão ali articuladas, unidas, formando a macroestrutura textual, ok?
Então, quer dizer, o que é coerente? Você vai colocar na sua cabeça. É ser coerente em determinada situação. O que é isso? É você ter atitudes, né, de comum acordo com uma situação que te oferece aí algum procedimento. Então, você é obrigado a ir a um concurso público com um determinado traje, por exemplo, né? A você falar palavras polidas, né? Você não pode falar palavrão, que já é uma atitude incoerente, não é isso? Quer dizer, o coerente não deixa de ser aquilo que você experiencia, a sua experiência diária. Então, quer dizer, o que é coerente em relação a uma situação, em relação a uma ocasião, né? Em relação ao meu concurso público. Então, quer dizer, tudo que está relacionado ao tema, aquela situação, aquele contexto, ok? Agora nós temos aqui um lembrete para vocês. Vamos lá, atenção! Para um texto ser coerente, é necessário que todas as ideias se amarrem textualmente, formando uma unidade, que se prende ao título e ao tema. Os assuntos discutidos são concordantes e articulados conforme a necessidade de seu autor na exposição do assunto abordado. Eu acho que agora só sacramentou, né, a explicação que foi aí falada agora, né, há pouco. Ok, pessoal? Então vamos ver aí mais alguns aspectos, exercícios, né, importantes, tá? Sobre a coesão. Vamos primeiro verificar só um pouquinho o que foi dito aí sobre macroestrutura e microestrutura, só para nós relembrarmos. Bom, a macroestrutura textual é a relação lógica e harmônica entre as ideias ordenadas e interligadas de maneira clara que formam uma unidade. Então, é o conjunto todo que foi falado anteriormente agora, né, há pouco aí. E a macroestrutura textual, a microestrutura textual é a parte interna do texto ligada à gramática e ao léxico. Então, você tem a gramática, né, tudo aquilo que nós vimos, elementos remissivos, ligados, interligados no texto, formando a ligação e a unidade textual. Por isso, o raciocínio exposto não pode apresentar lapsos, deslocamentos abruptos das informações e excesso incoerente de ideias. Veja algumas recomendações. Então, vamos lá. O que o texto tem que conter para ser coeso e coerente? Então, veja. Manter a ordem cronológica. Por exemplo, se tiver que fazer uma redação, desenvolver, então você vai manter a ordem cronológica dos fatos, né? Como os fatos se sucedem, no caso de lei, né? Quais são os artigos primeiro, depois os incisos, depois o que você vai expor, os assuntos, o que veio na ordem. Então, isso é importante nós analisarmos também. Por quê? A clareza já vem da disposição, da estrutura que você apresenta no texto. Seguir uma ordem descritiva, e ordem descritiva de descrição de fatos também, olha, a mesma situação, ela vai se unir até ao item anterior, tá? Uma informação nova deve se ligar a outra já enunciada. Então, veja, você tem que falar uma informação nova, mas essa informação tem que ter relação com o texto, né? Com algo que já foi informado. Então, essa relação nova, ela vai fazer parte, vai integrar aí o seu texto, ok? Em relação ao tema, ao assunto, ao que você diz. Evitar repetições, então já comentamos, né? Então, são desvios da norma, repetições, né? Erros, né? Nós não podemos ter. Não se contradizer, olha lá. Se você está falando uma ideia, então aquela ideia ou ela é favorável ou ela é desfavorável em relação ao tema. Você não pode unir as ideias e na conclusão, inclusive, deixar em aberto uma não tomada de posição, de forma abrangente, evidente, terceira pessoa é o que fazemos, né? No final, na conclusão, nós temos sempre uma tomada de posição, uma conclusão, uma recomendação, né? Que é a finalização em relação ao assunto, ao problema, né? Às vezes é um problema que foi apresentado para você, então a solução aparece na conclusão, ok? Então, cuidado com isso, tá? Você não pode se contradizer, você tem que ter fidelidade ao tema e também à sua posição, se você é favorável ou desfavorável, ok? Evitar generalizações, né? Então, veja, atualmente o mundo todo, é isso? É o mundo inteiro, o universo. Então, tomar cuidado com expressões que são muito gerais, né? Que elas não trazem efeitos positivos no seu texto. E elas aparecem normalmente, tá? Inclusive como vício de linguagem. E
utilizar os recursos de coesão textual, que já foram agora, né, há pouco recomendados, ok? Então preste atenção nessas orientações, nesses lembretes, ok? Para que vocês tenham aí um estudo mais, né, direcionado sobre a coesão, a coerência e a interpretação de textos, ok? Vamos agora exercitar? Vamos ver, olha, nós temos aqui 2 exercícios que falam sobre coesão e coerência. Então vamos ver aí o que é pedido. A substituição feita abaixo do termo sublinhado no período, então vamos ler o período, algo semelhante, embora em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão, que implica alteração de sentido Então veja, então houve uma quebra aí. A substituição feita abaixo do termo sublinhado no período, que implica alteração de sentido O aluno vai ler, já se perde no primeiro período, ele não termina a frase, já não esqueceu o que é alteração, o texto é bem claro, ele mostra, o aluno não viu, porque está nervoso, tem pouco tempo para entregar a prova, então pode comprometer a questão. Analise bem o que o enunciado pede, interprete em primeiro momento o enunciado. Então veja, a substituição feita abaixo do termo sublinhado no período, que implica alteração de sentido quer dizer, é o contrário do que está aqui. E pediu para você, embora em ponto menor. Nós sabemos que embora é um elemento coesivo, é uma conjunção subordinada morfológica e ela indica, né, sintaticamente o quê? Qual é a expressão? Circunstância de concessão. Então nós temos que colocar uma alternativa que não indique a concessão, certo? Então vamos verificar. Se eu colocar não obstante em ponto menor, alternativa A, o efeito será o mesmo. Então, veja, algo semelhante, não obstante, em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Continua com o mesmo efeito. Não houve alteração. Então, quer dizer, o sentido é igual. Então, eu só troquei a conjunção, a expressão conjuntiva com a mesma finalidade, com a mesma ideia, né? Ela é sinônimo, inclusive, da que está textualmente elencada. Vamos ver a B. Ainda que em ponto menor. Então, embora, algo semelhante, ainda que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Continua indicando a mesma concessão. Vamos ver aí a alternativa C. Conquanto em ponto menor. Então, algo semelhante, conquanto em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Novamente, indicando concessão, né? Então, não houve alteração. D. Vamos ver, desde que em ponto menor. Algo semelhante, desde que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Muito bem. Quando eu coloquei o desde que, já apresentou para mim aí a ideia de condição. Então, já alterou, né, o sentido textual. Então, isso quer dizer, comprometeu a coerência textual, porque alterou o sentido, e a coesão, o termo, né, que foi colocado, ele foi trocado, então também foi comprometida a coesão textual, ok? Então nós temos aí a alternativa D, que mostrou para nós essa alteração. E aí, só para, né, não deixar aqui no texto, né, à toa, então nós temos, apesar de que em ponto menor. O apesar de indica concessão também. Então, algo semelhante, apesar de que em ponto menor acontece com a abolição da escravidão, também continua indicando a ideia de concessão. Então, nós temos a alternativa aí pedida que altera, alternativa D, ok, pessoal? Vamos ver o exercício de baixo? Então, nós temos, ó, apesar da urgência da organização, nesse segmento do texto, a locução apesar de pode ser perfeitamente substituída por, então vamos ver, apesar de, né, já mostrou para você o texto, nesse segmento do texto, a locução apesar de pode ser perfeitamente substituída, sem nenhuma alteração. Então, não obstante, entretanto, visto que, já que, após. Então, vocês vão pensar um pouquinho, vocês vão me responder qual é aquela que tem a mesma situação. Vamos lá? E eu já vou pôr o resultado aqui para vocês, tá? Então, veja, olha lá, não obstante. Por quê? Quando eu falo apesar da urgência da organização, eu estou indicando para você uma oposição, né, de ideias, mas é uma concessão também. Então, quando eu falo não obstante, o que apareceu?
não obstante a urgência da organização, algo foi contrário, foi feito, né? Então você está lidando com a concessão. Se eu lidar com a alternativa B, entretanto, eu estou indicando a diversão. Então, entretanto, são aquelas conjunções coordenadas, né? Que indicam oposição de ideias apenas, sem um encaixe lógico. São apenas ligadas no período, que não é o caso. E entretanto, mas, porém. Agora, visto que, vai indicar para mim causa. Então, se eu colocar visto que a urgência da organização, o próximo período vai indicar aí para mim, né, a próxima oração, nós temos a expressão de causa. Então, não é o adequado também. Vai trocar, vai comprometer a coerência textual, porque aqui pede, né, que seja perfeitamente substituída. E também, já que apresenta a mesma situação da alternativa C, visto que, indicando causa também. Então, já que, né, olha lá, a urgência da organização, a próxima oração vai indicar o que para mim? Vou ter uma oração, né, posterior, e essa da conjunção está expressando causa também. E a última, após. Após, para nós, indica, é um advérbio de tempo, né? Então, eu vou colocar após, olha lá, a urgência da organização, não vai indicar perfeitamente aí, né, a concessão. Então, aquela que encaixa corretamente, que indica a concessão, é a alternativa A, não obstante, ok? Então, veja, 2 exercícios para vocês terem noção de como é a interpretação da contextualização apresentada. Então, veja, o exercício veio para você normalmente, trouxe a frase, a expressão, mas você não pode esquecer de ler o que está sendo solicitado, ok? Senão você pode errar. E verificar e interpretar essa situação, tá bom? Olha, eu espero ter concluído aí alguns estudos à parte sobre coesão e coerência para que vocês possam aí se aprimorar nos estudos diários, ok? Até um próximo segmento.